Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo tranquilo, que não tenha nenhum familiar adoecido, novamente por esse Covid, que todo mundo esteja com uma boa saúde. É o que eu desejo a todos. E por favor, se vocês souberem de algum colega que está desistindo, converse com eles para eles retornarem às suas atividades conosco, ok? Então veja bem, nós trabalhamos o capítulo 14, os níveis de organização. E com mais 2 ou 3 capítulos nós vamos fechar a parte de ecologia. Então, em 6 aulas, que seria o total de 2 semanas, nós vamos trabalhar o capítulo 14, cadeias e teias alimentares. Nessa primeira aula, nós vamos trabalhar as cadeias alimentares. E na próxima semana, nós vamos trabalhar as teias alimentares e vamos trabalhar as pirâmides de energia também, ok? Então vamos lá. O que é uma cadeia alimentar? Todo o ecossistema é onde todos os organismos vivos eles vivem, inclusive nós, tá? Para que os organismos vivos eles possam sobreviver, eles têm que se alimentar, ou seja, eles têm que gerar energia dentro do organismo dele. Aonde que ele vai buscar essa energia? Onde que ele vai buscar esse alimento? Se alimentando através de um produtor, que pode ser uma planta, pode ser uma alga, ou se alimentando através de outros animais. Tá? Então, a própria natureza ela vai se incumbir de fazer com que os organismos vivos eles mantenham uma boa relação entre si. Agora, nós temos que ter em mente o quê? Que para que toda a cadeia alimentar ela possa trabalhar de forma correta, ela sempre terá que ter um produtor, como eu falei. E esse produtor sempre será uma planta ou sempre será uma alga, ou podem ser ainda as microscópicas que nós chamamos de cianobactérias, tá? E outras que fazem, através da quimiossíntese, também a captura de energia para sua sobrevivência. Agora, algas e plantas, o processo que elas mais utilizam para poder gerar energia para o organismo dela é através do processo da fotossíntese. Então, gente, nós vamos dar início ao nosso conteúdo. Toda e qualquer cadeia alimentar é onde os organismos vivos eles vão trocar matéria. E ao fazer a troca dessa matéria, eles estão gerando energia. Essa energia, ela vai sendo passada de um organismo para o outro, só que ela não passa na sua totalidade. Por que ela não vai passar na sua totalidade? Porque parte dessa energia fica com o animal e ele vai consumir de várias formas, ou através da urina, ou através das fezes, através da respiração, através do movimento do próprio corpo. Então, ele não transfere a energia que ele acumulou na sua totalidade. Ele só vai transferir parte dessa energia. Toda e qualquer cadeia alimentar, ela é composta por 3 grupos. Esses 3 grupos, eles não se separam. O primeiro deles, nós vamos chamar de produtor. O segundo, consumidor. E o terceiro, decompositor. Então, uma cadeia alimentar completa, ela tem que ter esses 3 componentes na sua composição. Então, vamos começar a ver cada uma delas. Dentro desse processo, dentro desses níveis que vão envolver, por exemplo, quando nós falamos em produtor, nós estamos falando do primeiro nível que envolve uma cadeia alimentar. Esse nível nós chamamos de nível trófico. Os consumidores já vai formar um outro nível, que nós vamos chamar de segundo nível trófico. E os decompositores vão formar o terceiro nível, que nós chamamos de decompositores.
Então, os três grupos que envolvem uma cadeia alimentar, produtor, consumidor, decompositor, eles podem também ser classificados como níveis tróficos. Por que níveis tróficos? Porque cada um desses níveis ele vai indicar como a energia ela é transferida de um organismo para o outro. Então vamos ver esses três níveis tróficos. Primeiro deles, e aonde sempre inicia uma cadeia alimentar. Nós vamos chamá-los de produtores. Todos os produtores, gente, eles são autótrofos, ou podemos usar outro termo, autotróficos. Auto significa o quê? Ele próprio, próprio indivíduo. Ele é que vai produzir o próprio alimento. E na natureza, os únicos organismos autótrofos que nós temos são as plantas terrestres, são as plantas aquáticas, que são as algas, não importa se são macroscópicas ou microscópicas, e temos também bactérias, como as cianobactérias, também que podem fazer esse processo. Então, esses produtores, que nós chamamos de autótrofos, para eles poderem produzir o seu próprio alimento para obtenção de energia, ou eles vão fazer esse processo pela fotossíntese, ou eles vão fazer esse processo pela quimiossíntese. Nós vamos nos deter na fotossíntese porque é o que a maioria deles fazem. O que é a fotossíntese? A fotossíntese ela é responsável na entrada de energia na biosfera, ou seja, em todo o planeta Terra. E essa entrada de energia em toda a biosfera, ela é feita pelos organismos fotossintetizantes, como eu já falei para vocês, que são as plantas e que são as algas. Para que ela vai fazer a fotossíntese? Para obter energia. Qual é essa energia que ela vai produzir através desse processo? É a glicose, que é um monossacarídeo e que é um açúcar simples. Lembra quando você pega uma folha, vamos supor assim, uma folha de goiaba, uma folha de um pé de manga, que são folhas mais espessas, mais grossas? Se você quebrar essa folha ao meio, você observa que sai um líquido branco de dentro dela, e que a maioria das pessoas falam erroneamente de leite. Não é leite, isso aí é a seiva, é o açúcar que a planta produziu pelo processo da fotossíntese. E ela é adocicada, já que ela contém um açúcar simples, né, um monossacarídeo, ela é adocicada. Agora, cuidado, não vá fazer isso, porque nós temos as plantas tóxicas, que elas são ricas nessa substância. É só para vocês saberem qual é esse açúcar que ela produz, aonde que ela fica armazenada. Fica armazenada nas folhas, fica armazenada na raiz, fica armazenada no tronco, ou seja, ela se movimenta pelos vasos liberianos, pela planta toda. Agora, onde ela é produzida que é diferente. Ela é produzida a partir das folhas, tá? Por quê? Porque a folha do vegetal que vai capturar as moléculas de gás carbônico e de água, que são os fatores importantes para fazer a fotossíntese. Então, vamos ver esses detalhes através dessa lâmina. Aqui nós temos representado o processo da fotossíntese que acontece na natureza. Então, nós temos aqui representado por uma equação, aonde nós vamos ter o gás carbônico e a água. Observe a quantidade de moléculas. Para poder produzir uma molécula de glicose, no processo da fotossíntese, a planta tem que absorver 6 moléculas de gás carbônico, que vai se combinar com 6 moléculas de água. Em contato com a energia solar, porque sem a presença da luz, a fotossíntese ela não acontece. Então, na presença da luz, esse gás carbônico e essa água é absorvida pelas folhas dos vegetais.
é absorvida por uma organela chamada cloroplasto. Ela produz um pigmento verde, a clorofila, tá? E dentro desse cloroplasto vai ocorrer uma queima, vai ocorrer uma reação química. Reação química entre quem? Entre a luz solar, as moléculas de gás carbônico e as moléculas de água. E nessa reação química, nessa queima, nessa transformação, vai produzir aquilo que a planta precisa, que é o alimento dela, que é a glicose. Só observe que ela só produz uma molécula de glicose de cada vez. Mas aí tem um fator interessante, porque quando ela produz a glicose, que é o alimento dela, ela vai produzir uma substância que na fotossíntese a planta não utiliza, que é o oxigênio. Então ela vai produzir 6 moléculas de oxigênio. E aí você poderia dizer, mas professora, onde que vai ficar essas 6 moléculas de oxigênio na planta? Não fica na planta, ela libera no ar atmosférico. E as algas vão liberar dentro da água. E da água parte fica para a respiração dos peixes e das próprias algas, e parte desse oxigênio ele é liberado para a atmosfera também. Então, esse oxigênio que ela produz na fotossíntese, elas não vão utilizar. Então, elas liberam na atmosfera e nós, humanos, simples mortais, mais os animais e as próprias plantas, vai utilizar esse oxigênio para o processo da respiração. Não foi fácil de entender o processo da fotossíntese? Tá? Então, é dessa forma que ela vai capturar o gás carbônico e a água, faz uma reação química com a energia solar no interior das organelas e produz aquele líquido leitoso que é a glicose. Essa glicose vai circular pelos vasos liberianos do vegetal e vai nutrindo a planta. Por esse motivo que nós dizemos que elas são autótrofas, elas produzem o próprio alimento. Então, as plantas, ela inicia uma cadeia alimentar. Logo em seguida, nós vamos ter os consumidores. Todos os consumidores são heterótrofos ou heterotróficos. Hétero quer dizer diferente, tá? Significa o quê? Significa que os seres heterótrofos, que é o homem e os demais animais, eles não têm a capacidade de produzir o seu próprio alimento para obtenção de energia. Então, nós vamos em busca de outros seres para nos alimentar. Nesse caso, tem um parêntese, porque nós, humanos, nós nos alimentamos tanto de plantas como nos alimentamos de animais também. Então, por esse motivo, nós somos chamados de onívoros, tá? Somos chamados de onívoros. Agora, os demais animais, ou eles são herbívoros, ou eles são carnívoros, tá? E aqui eu quero que vocês prestem atenção num detalhe. Nós falamos que o início de uma cadeia alimentar é o produtor, que são os vegetais e são as algas. Sempre o consumidor primário, ou a gente pode chamar de consumidor de primeira ordem, ele sempre será herbívoro, ou ele pode ser onívoro, tá? Sempre. Você jamais pode pôr um leão, você vai colocar uma jaguatirica como consumidor primário. Por quê? Porque eles são animais carnívoros, então eles já vão pertencer da segunda ordem em diante. Então, sempre o primário é um ser herbívoro. Secundário, terciário, quaternário e dali por diante, ou segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, dali por diante, você passa a chamar de carnívoros, porque um vai se alimentar do outro. E fechando essa cadeia alimentar, vem o grupo dos decompositores, que são de suma importância na natureza.
Também como os consumidores, eles são heterótrofos ou heterotróficos, tá? Eles não produzem o alimento, então eles vão em busca de alimento para obtenção de energia. Mas ele é representado por organismos simples, que são os fungos macroscópicos ou microscópicos e são as bactérias, tá? As bactérias decompositoras. Vamos deixar isso bem claro, já que nós temos uma variedade muito grande de bactérias. São as bactérias do bem, as bactérias que decompõem a matéria orgânica. Então, decompositor, o próprio nome já está dizendo. Fungos e bactérias, eles são responsáveis em fazer o que a gente chama de reciclagem do ambiente. Nessa reciclagem, eles decompõem a matéria orgânica que animais e plantas, quando morrem, tá? Os fungos e as bactérias penetram no corpo desses organismos e vai decompondo. E ao fazer essa decomposição, os nutrientes que a planta tinha ou que o animal que morreu possuía, eles vão retornar para a natureza novamente. Então, por esse motivo, os decompositores são chamados também de recicladores do ambiente. E aqui nós temos uma imagem aonde você observa isso detalhadamente. Uma coisa que eu esqueci de falar no início. Toda a cadeia alimentar, ela é unidirecional. Isso quer dizer que ela sempre segue uma única direção, como vocês estão vendo nesse gráfico aqui, como vocês estão vendo nessa imagem. Então, por exemplo, nós temos aqui pés de gramíneas, que é o produtor. Quem se alimenta desse produtor? Consumidor primário, que é quem? O gafanhoto. Quem se alimenta do gafanhoto? O rato, que é o consumidor secundário. Quem se alimenta do rato? A cobra, que é o consumidor terciário. Quem se alimenta da cobra? Um condor, um gavião, uma ave de rapina. Observe que não tem mais nenhum animal depois dele. Então, nessa cadeia aqui específica, o gavião, ele finaliza essa cadeia alimentar. Como nós não temos predadores para o gavião, quando ele morre, entra em ação os decompositores, retirando os nutrientes do organismo dele e devolvendo para a natureza outra vez. Então, nessa imagem, você vê distintamente os três grupos: produtor, consumidor e decompositor. Um outro exemplo para vocês. Um pouquinho diferente, né? Aqui você troca um animal. Então, aqui você vê novamente produtor. Aí você poderia dizer, mas professora, sempre a grama é o produtor? Não, tudo vai depender da cadeia. Por exemplo, aqui é um gafanhoto. Eu poderia, aqui em vez de pôr a grama, eu poderia pôr um pé de amora, porque o gafanhoto gosta de comer a folha de amora. Ou se o consumidor primário fosse um herbívoro como o coelho, eu poderia pôr a cenoura, ou poderia pôr um pé de alface. Então, tudo depende de quem será o consumidor primário, que lembre que ele é sempre herbívoro. Mas, de uma forma geral, se você não quer especificar o produtor, você só põe planta, tá? Ou põe ali uma graminha e pronto. Então, produtor, gramíneas. Quem se alimenta dela? O gafanhoto. Quem se alimenta do gafanhoto? O sapo. Quem se alimenta do sapo? A cobra. Quem se alimenta da cobra? O gavião. Como ele é o consumidor final, quando ele morre, entra em ação os decompositores, devolvendo para o solo, para o ambiente, os nutrientes que o organismo dele possui. Então, nessa cadeia alimentar, nós temos 4 consumidores, de primeira, segunda, terceira e quarta ordem. Aqui uma cadeia alimentar terrestre. Agora eu vou mostrar para vocês uma cadeia alimentar marinha.
Observe que nessa cadeia alimentar está faltando decompositor. Eles não colocaram, mas estou falando, tá? Porque lembra que eu disse, uma cadeia alimentar ela tem que ter os 3 grupos. Então essa cadeia está começando por algas, tá? Algas microscópicas aqui representada. Quem se alimenta nos oceanos das algas microscópicas? Micro-organismos, o plâncton, que ele é formado por microcrustáceos, que são as larvas de siris, caranguejos, camarões, né? Então a gente chama de microcrustáceos. Quem se alimenta nos oceanos desse microcrustáceo? A sardinha. Você não pode pôr peixe, porque peixe tem uma variedade muito grande, você tem que especificar qual animal, qual peixe. Então, quem vai se alimentar dos microcrustáceos? A sardinha. Quem se alimenta da sardinha nos oceanos? O tubarão. Então, o tubarão, ele fecha a cadeia alimentar. Quando o tubarão morre, quem se alimenta dele? Os decompositores. E finalizando com outro exemplo, uma cadeia alimentar de água doce, de um rio, tá? Poderia dizer o rio Tocantins, só que aqui, pelo que eu sei, nós não temos garça, né? Mas podia ser uma outra ave qualquer. Então, veja bem, num rio, nós vamos ter plantas de fundo dos rios, que geralmente são algas clorofícias que existem no leito dos rios, tá? Ou podem ser briófitas, né? Que são os musgos, certo? Então, elas estão no fundo dos rios e ela vai servir de alimento para o caramujo, tá? Então, o que acontece? O caramujo, ele é herbívoro. Então, ele vai ser o consumidor primário, porque ele vai se alimentar da alga. Quem se alimenta do caramujo? Ou poderia ser um caracol aqui no lugar do caramujo? O lambari. Lembra que eu falei, tu tem que especificar porque nós temos uma variedade de peixes. Então, quem se alimenta do caramujo, é o lambari. Quem se alimenta do lambari? Pode ser uma piranha, pode ser um tambaqui. Quem se alimenta desse tambaqui ou dessa piranha? A garça. Poderia ser uma outra ave. Quando a garça morre, quem se alimenta dela? Os decompositores. Ah, professora, mas eu não gostaria de pôr a garça. Poderia pôr um outro animal? Sim, poderia pôr um jacaré, por exemplo. O jacaré se alimenta de peixe, tá? Como o jacaré também poderia aqui entrar se alimentando da garça, tá? Então, você faz uma cadeia alimentar com tantos consumidores quantos vocês quiserem. Então, aqui também você tem representados 3 grupos. O produtor, que é a alga, vários consumidores e o que não está aparecendo, mas que vai decompor a garça quando ela morre, os decompositores. Eu espero que vocês tenham entendido a nossa aula, tá? Se ficou alguma dúvida, pessoal, vocês podem... no meu privado, vocês podem entrar em contato comigo que eu tiro as dúvidas com vocês. Ou vocês podem assistir essas 2 videoaulas bem interessantes, bem explicadinhas, tá? Através desses links que eu estou postando aqui, tá certo? Então é isso que eu estou deixando para vocês essa semana. Não estou passando nenhuma atividade para vocês fazerem. Então, eu peço realmente que vocês revisem os slides e quem não quiser revisar os meus slides, pode assistir esses 2 links aqui, que eles são bem interessantes e eles não são longos. Se não me engano, se não me falha a memória, eles têm de 3 a 8 minutos cada um deles, tá ok? Tudo de bom para vocês e até o nosso próximo encontro.